Endrick no Real Madrid, hein? Por quê? Porque eu já vi que o Xabi Alonso elogiou o Endrick. Ele disse que é um baita finalizador, né? Falou isso do Endrick. Só que o Endrick, ele é o último na fila dos atacantes do Real Madrid. E é o único dos 22 jogadores de linha do elenco que ainda não entrou em campo nessa temporada. Das 4 partidas em que o Endrick ficou sentado no banco, desde que ele retornou da lesão, Gonçalo Garcia participou de 3. O Espanhol foi titular contra o Espanhol, entrou contra o Atlético de Madrid no fim do jogo e ganhou minutos ainda na Champions League. Em entrevista coletiva, né, hoje, véspera do duelo contra o Villarreal, o Xabi Alonso elogiou o Endrick e disse que o brasileiro vem treinando bem há semanas e que tem faro de gol. Parte dos brasileiros nas redes sociais citaram as entrevistas de Xabi em relação a Vinícius Júnior, onde dizia uma coisa na coletiva e fazia outra no campo. Na Champions, voltou a ser pauta uma possível irritação do Vinícius Júnior ao ser substituído. O negócio é, Flávio Prado, será que o Endrick vai conseguir jogar no Real Madrid do Xabi Alonso? Já deu problema com o Rodrigo, agora dá problema com o Vinícius Júnior. O Endrick ainda não entrou, é o único jogador de linha que ainda não entrou. Você acha que isso pode atrapalhar a carreira do Endrick ou você acredita que ele vai retomar o espaço? Bom, o Endrick é muito garotinho, né? Ele é muito novo. A gente cobra o Endrick, mas ele tem 18 para 19 anos e ele teve problemas quando chegou. Talvez ele tenha criado uma expectativa de que chegaria e jogaria e a coisa não funcionou assim. Eu falei algumas vezes aqui, né? Que ele ia ter que chegar lá, ter que se adaptar, aprender como é que funciona o futebol por lá. Ele pega o Real Madrid. Agora teve problema de contusão, perdeu espaço no Mundial, quando ele poderia ter conseguido alguma coisa ali. O Real colocou alguns jogadores que normalmente não colocava, inclusive o Gonçalo, que acabou fazendo gols, então ele foi ficando para trás. Depende muito da maneira como a carreira dele seja administrada. Eu seguraria, daria um tempo para tentar Real Madrid até o último estágio. Você está no maior time do mundo, qualquer lugar que você for, você vai diminuir o seu nível. A não ser que aconteça, tipo assim, o Guardiola liga para ele vai trabalhar com o Guardiola. Não é nem pelo City que não dá para comparar com o Real Madrid. Mas aí você vai trabalhar com o maior técnico do mundo. Alguma coisa muito, muito, muito especial. Nem pensar em voltar para o Brasil, porque aí seria realmente cair demais, né, no nível, abrir mão de Europa, que não seria legal para ele. Vai depender muito aí de ter paciência, de ter frieza, de ter uma boa administração de carreira. Não é uma coisa simples, né? Foi gerada uma expectativa para o público lá de Madrid, tá vendo essa história do Samuel Lino deles lá, né? Jogador caro e tal. E para o próprio jogador, né? Eu realmente acho isso, eu já falei isso uma vez, vou dizer mais vezes aqui. Eu acho uma besteira esse negócio da FIFA de fazer o cara esperar até 18 anos para ir embora. Quando o Endrick foi vendido com 16, ele já deveria ter ido para lá. Ele já teria 2 a 3 anos de adaptação à Espanha, já estaria numa outra situação, aí ele perde tempo aqui, aí tem todo esse período de adaptação, cabeça do cara fica em outro lugar, é uma coisa muito complexa. Realmente vai ser decisão de o que ele pensa da carreira dele. Pelo jeito, ele ainda vai ter que esperar um pouco para pensar em ser titular. Eu esperaria, mas aí é a cabeça de cada um. Tem que ver, né? Porque pode atrapalhar muito a carreira do Endrick. Eu acho que tá ficando muito visível que no Real Madrid, Bruno, ele não vai ter as chances que ele poderia ter em outro clube. A gente já vê o Estevão, que saiu do Brasil bem depois do Endrick, tendo mais chances no Chelsea, já aparecendo mais aí para a seleção brasileira, já sendo mais convocado para a seleção brasileira, porque o Endrick fica desaparecido. Ele não está entrando em campo. E, querendo ou não, eu sempre falei aqui que eu acho que o Endrick não é o cracaço que falavam, né? Até disse que o Estevão me impressionava muito mais do que o Endrick já no Palmeiras. Mas, o moleque é muito bom jogador. O moleque tem explosão, o moleque é forte, o moleque é finalizador. Agora, eu começo a temer, Bruno, que no Real Madrid ele desapareça. E pior do que isso, que ele perca a confiança. Porque jogador é muito confiança. E você vai tirando a confiança de um moleque novo,
Moleque que é muito jovem. Não interessa, tem muita gente que diz: ah, mas ele já tá milionário, que se dane. Não é só dinheiro, pô. O jogador, ele tem a realização profissional dele. Pô, o Endrick tem o quê? 19 anos? O moleque quer jogar, o moleque quer aparecer, o moleque quer estar na seleção brasileira. Olha o furacão que foi o Endrick desde a base aqui no Palmeiras. E eu temo por isso, Bruno, que ele desapareça e que ele perca a confiança. Essa temporada ele não jogou nenhuma vez, isso realmente é muito pouco. Aqui, sem reserva do Real Madrid, ok, normal. O Vinícius foi, o Rodrigo foi, quando chegou lá, é normal. Os dois, Rodrigo e Vinícius, chegaram a jogar no time B, o Casemiro também chegou a jogar no time B. Então isso é normal. O problema é 0 minutos em campo, né? E teve a contusão, é verdade, isso atrapalhou. Nesse momento, o Gonçalo Garcia, por exemplo, está à frente dele, que foi bem no Mundial, que foi o primeiro contato do Xabi Alonso ali com o grupo do Real Madrid, e o Gonçalo teve a chance de jogar no Mundial, fez gols e hoje está à frente do Endrick. O Gonçalo também não é titular, mas ele entra em alguns jogos e o Endrick não entrou em nenhum. Então, ele está atrás, é uma outra posição, mas um garoto, esse é bom, até lembrei aqui, é uma outra posição, mas é bom porque é um garoto também. O Mastantuono, o argentino, que veio do River Plate, o Mastantuono tem 18 anos. Chegou lá agora, ele jogou o Mundial ainda pelo River Plate, fez 18 anos e está no Real Madrid. O Mastantuono está jogando. O Mastantuono, na maioria dos jogos dessa temporada, foi titular, inclusive. Ele está jogando, o Endrick não está. Repito, teve a lesão, isso atrapalhou. Agora a janela ela abre só em janeiro. Assim, eu não acho bom assim, ele sair em definitivo, mas se em janeiro não mudar muito a situação dele, seria interessante um empréstimo, pelo menos. Para ele jogar, né? Que até agora ele não jogou. O Real Madrid ainda não estreou na Copa do Rei. Na Copa do Rei, com certeza, alguma oportunidade ele vai ter, porque nas primeiras fases jogam muitos garotos, time totalmente reserva. Mas ele tem que ter alguns minutos também no Campeonato Espanhol, na própria Champions League. Então, se até janeiro não mudar muito a situação dele, eu imagino que ele vai pedir para ser emprestado, né? Aí vamos ver a segunda parte da temporada, talvez por outro clube, como ele vai render, se vai conseguir mudar o status dele ali no futebol europeu, mas ele, 0 minutos é muito complicado. E o Mastantuono, que é um menino até mais novo que ele, está jogando. Dá para dizer que hoje é um titular do time. Então até janeiro, que é quando abre a janela, se tiver assim a situação, seria interessante para ele um empréstimo, pelo menos até o final da temporada, e depois avaliar. E aí, né, é o que eu falo. Pode ser o jeito do Xabi Alonso, né? De querer fazer as coisas do jeito dele, porque já tá com problema com o Vinícius Júnior. Teve a situação do Valverde também no Real Madrid, tá? Porque o Valverde, que é uma unanimidade dentro do Real Madrid, né? Foi, pelo menos nas últimas temporadas, criou um climão após uma declaração polêmica, tá? Na goleada de 5-0 sobre o Kairat na terça-feira, ele não jogou e isso chamou a atenção. Os dois principais jornais esportivos, né, o Marca e o AS, observaram durante a cobertura em loco que o Valverde não participou nem da roda de bobinho durante o aquecimento. Imaginou-se dentro do estádio que o uruguaio tivesse ficado no vestiário, mas na verdade ele estava sentado no banco e não estava na roda de bobinho. Na véspera do jogo, o Valverde foi escalado para conceder entrevista coletiva ao lado do Xabi Alonso. E ele causou polêmica ao dizer que não nasceu para jogar de lateral, em virtude dos desfalques de Alexander-Arnold e Carvajal. Muita gente na mídia espanhola e até fãs ressaltam que Xabi Alonso perdeu o grupo, mesmo com poucos meses de trabalho. E é um cara que explodiu no Leverkusen e vamos ver se ele vai render no Real Madrid. O Valverde, na outra temporada com o Ancelotti, jogou algumas vezes de lateral direito, que o Carvajal rompeu o ligamento. Lucas Vázquez também machucou, Lucas Vázquez já foi embora, foi para o Leverkusen, inclusive, e chegou o Alexander-Arnold. Agora machucou o Arnold, Carvajal também aos pouquinhos está voltando. E no último jogo, contra o time do Cazaquistão na Champions, jogou o Raul Asensio de lateral, zagueiro. E o Valverde ficou no banco, realmente, né? Jogou Tchouaméni, Dani Ceballos e Arda Güler. O Valverde ficou no banco. Então, assim, o Real Madrid
é um time que tem algumas particularidades. Assim, o Real Madrid não é um time que assim, o técnico chega e faz o que quer do jeito que quer. Tanto que poucos técnicos duraram anos no Real Madrid nos últimos anos. Eu diria que, nesse século, quando começou o século, que é lá em 2001, estava o Vicente Del Bosque no comando, ele ficou bastante. Ele sai mais ou menos em 2003, 2004. Então, eu já tenho mais de 20 anos. Nos últimos 20 e poucos anos, só 3 técnicos conseguiram ficar bastante tempo lá. O Mourinho, que quando chegou lá era muito grande, ele ficou 3 anos lá. O Ancelotti, nas 2 passagens, e o Ancelotti é bem conciliador. O Ancelotti faz muito bem isso de conciliar. O Ancelotti é um cara assim muito... já era uma figura muito grande quando chegou lá, já tinha título de Champions com o Milan, enfim. E ele é um ótimo conciliador. Então ele combinava muito com o Real Madrid, né? Uma figura grande, forte, né? Um cara de peso e bem conciliador. E o Zidane foi o outro que funcionou, que como técnico não tinha uma carreira, mas era um ídolo do clube, né? O Zidane era um cara muito grande como ídolo do clube. Então só esses 3 duraram muito tempo. Alguns treinadores passaram lá, o Lopetegui, por exemplo, estava na seleção espanhola muito bem, foi para lá, não durou uma temporada. O próprio Vanderlei Luxemburgo, né, quando foi para lá também não ficou uma temporada inteira. E o Luxemburgo, na época, era um cara muito grande aqui no Brasil, já tinha dirigido a seleção brasileira, enfim. E vários. O Manuel Pellegrini, chileno, que depois dirigiu o Manchester City, hoje está no Betis, já é mais veterano hoje, também só durou uma temporada. Então o Real Madrid é um time que, além de você ter a capacidade de ser um bom treinador, o Xabi Alonso ainda uma carreira curta, mas um ótimo início de carreira, campeão alemão, invicto com o Leverkusen, e ganhar o campeonato alemão hoje, se você não for do Bayern de Munique, é uma missão muito difícil. Capacidade, eu imagino que o Xabi Alonso tem, sim. Ele dirigiu o time B da Real Sociedade antes do Leverkusen, está começando agora, mas mostrou coisas muito boas como técnico. Mas no Real Madrid você tem que ser meio político também. E político naquele sentido, olha, eu estou num clube que aqui, o clube é maior que todo mundo aqui, isso de verdade. Que tem clube que tem essa conversa, a instituição é maior que todo mundo, mas na verdade não é. Na verdade, tem uns caras que chegam lá, tanto jogador como treinador, que chega com moral para mandar em tudo, para fazer o que quiser, porque o cara é muito grande. No Real Madrid, não tem muito isso. Você tem que ser meio conciliador. É uma torcida muito corneteira, muito exigente. E eles se veem como o maior clube do mundo. E talvez esteja faltando isso ao Xabi Alonso. Ser um bom conciliador, que no Real Madrid não basta ser um bom técnico só, como um conhecimento, assim, como treinador. Você tem que entender um pouco o que é o clube. O Xabi Alonso já jogou lá, claro que ele conhece o Real Madrid, mas entender assim, aqui eu sou mais um. Aqui é o clube que tem a fama de ser o clube onde as estrelas têm que brilhar. Não sou eu que tenho que brilhar, eu estou aqui para fazer esses caras brilharem. O técnico lá, normalmente, assim, quanto mais discreto e conciliador, melhor. E o Ancelotti era mestre nisso. Então, se o Xabi Alonso chegou realmente querendo se impor muito, ou ele ganha tudo, e aí não tem como contestar, ou vai ter problema. E depois de ter tomado 5-2 do Atlético de Madrid no fim de semana, aí ele começou a ser muito contestado. Então, assim, o Real Madrid é um time que você tem que ser bem político. E quando é treinador lá, além de ser um bom técnico.